do Senhor Jesus, amém? É maravilhoso estarmos juntos em mais esta reunião dos santos, amém? Você crê que é um dos santos dos últimos dias? Amém? Jesus requereu e pediu isso de todos nós: sede santos, como eu sou santo. Isso fala de separação, né? Buscando essa separação de tudo aquilo que é pecado, né? Eu gostaria de fazer um pedido, se for possível, ser atendido por todos. Gostaria que a irmã Jordânia sentasse aqui na primeira fila, mais as suas filhas. E a irmã Alessandra sentasse ali do lado da irmã Ângela. Cadê a Alejandra? Está aí? Já está aí, né? Isso. E a irmã Noemi sentasse aqui na segunda fila, Caio com o João Vitor aqui, irmão Sóstenes do lado dela, né? Vamos conversar um pouquinho em família, amém? Amém, igreja? Que maravilha é ser uma família, estarmos em família. Não tem nenhum visitante hoje, né? Todos é de casa, e todos somos irmãos e podemos ter momentos em família. Deus abençoe os irmãos que estão através da internet. A igreja que está em placas, vocês puderem aí assentarem juntos, os pais assentarem com seus filhos aí. Herdade, o senhor não tem filho não, né, irmão Herdade? Ainda não, né? Mas aí os filhos que estiverem aí na congregação em placas, assenta aí do seu lado do seu papai. João Miguel já dormiu, né? Está dormindo. Deixa ele dormir então, né? E a irmã Laís, que é a sua garotinha, senta aqui na primeira fila, por gentileza. A irmã Gislaine, se puder sentar ali do lado do irmão Marcos, né? Lá do irmão Marcos, ela não tem filho, eles não têm filhos ainda, mas já serve como uma preparação, né? Já está a caminho? Logo está a caminho, né? Que maravilha. Nós temos mais pais. A irmã Edmar está ali ao lado dos seus dois filhos, né? O Edmar e a irmã Edma e o Edgar. A esposa não veio a trabalho, né? Todos nós sabemos o motivo. Lá atrás nós temos o irmão Paulo e a irmã Nilda, que são pais também. Os filhos não estão aqui, mas são pais. Bajaci está ali atrás, é a nossa anciã, né? Muitas experiências tem para compartilhar. Se for preciso, a irmã está aí pronta, né? Nossa anciã. Irmão Carlos Eduardo, cadê a irmã Delbriano? Está aí? O senhor fica aí na porta, né? Se a irmã Delbriano puder sentar aí do seu ladinho, né? Fica bom. Então, estamos em família. Guilherme, cadê tua mãe? Tua mãe não veio para a igreja? Aleluia. A irmã Elaine do Estaidão, né? A irmã Jordânia foi para Conceição? Ó, o pastor. Então está bem acompanhada, né? Vamos colocar de pé, igreja. A irmã Silvia, o irmão Roberto estão ali para nos ajudar, se for preciso também, viu? Nos socorrer. E vocês que estão participando aí através da internet, o nosso Deus abençoe a todos. E se puderem, né, ficar junto com os seus filhos aí, vai ser de grande valor para todos nós. Provérbios capítulo 22, o versículo 6, mas nós vamos começar no primeiro e até o 6. O 6 nós vamos ler juntos em uma só voz. Aleluia. Tem um hino após a leitura. Assim que terminar a leitura, vocês podem cantar, viu? Quem vai cantar pode cantar. Encontraram aí todos? Vamos ler em uma só voz, como fazem de uma forma, né, juntos o livro de Salmos. Mas digno de ser escolhido é o bom nome
do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Parece que eu estou sozinho da igreja hoje? Ou eu estou surdo? Nós vamos ler todos juntos. Me perdoe. Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Nós vamos ler até o 6. Aí não tem jeito, né, irmã Silvia? Agora, as ovelhinhas, as criancinhas podem ler juntos. Igual as criancinhas na escola aqui do irmão Sóstenes, né? Vamos lá. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Bem forte agora. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Fechemos os nossos olhos e vamos falar com o nosso Papai Celestial, né? Senhor Jesus, meu Pai, Pai nosso que estás no céu, como filho, nós estamos pedindo ao meu Pai, ao nosso Pai, ao provedor de todas as coisas, aquele que sabe dar para o filho o que ele necessita. Ele dá um pão na hora certa. Quando um filho está precisando de alimentar, ele não é um pai tolo que dá pedra para o filho, mas ele quer dar o melhor, e nós queremos o melhor do Senhor nesta noite. O Senhor vem alimentar a nossa alma, Senhor. O Senhor vem nos instruir. O Senhor é o nosso Papai Celestial. É tão bom, Senhor, ter esse privilégio de ser chamado como filhos e filhas do Senhor. E nisso nós cremos que nós somos herdeiros de todas as boas dádivas que o Senhor tem para a sua igreja, para o teu povo, ó Deus. Por isso nós estamos aqui à tua disposição, como meninos muitas vezes, mas precisamos da tua instrução, ó Deus, do teu Espírito Santo. Vem nos instruir desta noite. É o que nós pedimos, e confiado que o Senhor é o nosso tutor. O Senhor é o nosso professor. Então o Senhor tem a liberdade para falar comigo, falar com esta igreja da sua maneira, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ouvir o hino. Tem um hino, né? Irmão Carlos Alexandre. Carlos Alexandre. Vamos ouvir. Glória a Deus. Nós temos aí um total de 33 conexões. No finalzinho nós vamos notificar a todos, né? Vamos ouvir. Glória a Deus. Fechadas, e você perceber que as verdades estão todas erradas. Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo,
Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas estão todas escritas na Bíblia e que são confirmadas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Jesus, só Jesus, só Jesus poderá a salvação. Deus abençoe, só Jesus. Nós vamos meditar um pouquinho, irmãos, desta escritura que nós acabamos de ler e usando algumas mais, né? Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esse ministério que nós temos como pais. Amém? Ministério esse de grande responsabilidade, né? Pai e mãe. É uma missão que Deus confiou em nós. É uma responsabilidade muito grande que Deus nos deu, colocou sobre os nossos ombros. E nós temos que cumprir essa tarefa, né? E nós vamos meditar um pouquinho em algumas escrituras. Eu sei que em um culto não dá tempo para nós dilatarmos tudo que nós temos aqui. E também nós não temos aqui nada de novo. Tudo que nós vamos falar um pouquinho é reviver o que nós já temos aprendido, né? Os pais aprendeu com os filhos, os pais hoje aprendeu com os seus pais. Quem é pai também é filho. Tudo que eu vou falar porque eu aprendi com meu pai, né? E então nós vamos reviver tudo que nós já aprendemos com os nossos pais e também com o nosso pastor, né? Não há nada de novo. Nós vamos simplesmente reviver alguns tópicos. Vocês que têm a agenda, vocês quiserem anotar, e os que não têm agenda, aí anota no celular. Arruma um jeitinho, anota os tópicos e aí vocês podem reviver, né, esses assuntos que nós vamos abordar aqui. Nós temos aqui pais pios estabelecem uma influência em seus filhos. Anote aí, pais pios
estabelecem uma influência em seus filhos. Só esse tópico é uma grande mensagem, né? Que tipo de influência estamos sendo para os nossos filhos, né? Essa palavra pios significa caridoso. Pais, então podemos dizer pais caridosos, né? Compassivos, piedosos e o melhor de tudo, cristão, religioso, né? Não somente religioso em letra, mas também resume nisso aqui: ser como Deus, que é piedade, né? É claro que nós precisamos do centro, né? Do centro. E por ter pais que agem sem sabedoria, tem alguns órgãos aí da sociedade para proteger os filhos, né? Precisa mesmo, né? Pais que não são instruídos, pais que não ocupam em instruir os filhos e ocupar o tempo com os filhos, mães que não tiram tempo para dedicar, né, ensinar aos filhos. Então precisa do conselho tutelar para proteger dos pais que agem sem sabedoria, muitas vezes espanca os filhos, né? Até na hora de corrigir, espanca os filhos. E por isso tem esses órgãos criados aí para proteger as crianças. É claro que isso tem feito, às vezes tira até de nós a liberdade de corrigir os nossos filhos. Mas nós estamos falando aqui falando aos cristãos, pais cristãos, né? Que temos o ensinamento que muitas vezes faz aí um contraste ao que as leis ensinam, né? Ouvimos aí domingo passado, ou sábado, não sei, o irmão Alves falando aqui com o irmão Marcos, né? Sobre esta criação. Nós lemos aqui em Provérbios, capítulo 22, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Então você notou aí. Agora anote outro tópico aí: ensinar a orar e conhecer Jesus como Salvador. Ensinar a orar, a conhecer Jesus como Salvador. A igreja, ela é uma extensão que começa aonde? Em casa. Amém, igreja? Você vê aqui o professor com as crianças aqui, ensinando, mas você vê que há uma preparação que começa em casa. Cultos domésticos, um lar que tem cultos domésticos com as criancinhas sabem orar. Os pais tiram tempo para ensinar as criancinhas a orar. E hoje muitas vezes nós temos adolescentes que não sabem orar. Não sabem orar por quê? Porque passou o tempo e o papai e a mamãe não tirou tempo para ensinar as criancinhas a orar e ter uma experiência com Deus, né? Crianças também têm experiência com Deus. Crianças também oram. E Deus ouve a oração de uma criancinha. Amém, igreja? Jesus quem disse isso, né? Deixar, pois, vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Então tudo começa, o berço, tudo começa nessa formação, né? Por isso que nós temos um mundo neurótico, uma era tão neurótica, adolescentes na condição que estão, porque os pais não tiraram tempo para instruir os filhos no caminho que eles devem andar. Mas nós temos uma responsabilidade e que Deus nos ajude a cumpri-la, né? Glória a Deus, porque
essas criancinhas que nós temos serão os homens e as mulheres de amanhã, se Jesus tardar. Então, que tipo de sociedade teremos? É claro que o que vem para ficar, vai ficar, né? Não tem como mudar, mas nós podemos fazer a diferença. Amém? Nós podemos fazer a nossa parte, né? Nós temos tudo para serem as melhores pessoas dessa sociedade, os melhores pais. Nós temos tudo, conhecimento bíblico, para ser os melhores pais, as melhores mães, né? O melhor pai, a melhor mãe, se nós cumprir o que Deus nos deu, né? Essa missão, né, de pai. Vamos abrir aí em Efésios, lá para o Novo Testamento. Você tem Gálatas, Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. O irmão que está em cima puder nos ajudar aí na tela, algumas escrituras, né? Efésios capítulo 6, você vai anotando aí as escrituras. Efésios capítulo 6, o versículo 1. Olha só, você vê aqui as instruções dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Cadê as crianças? Aí, Alejandra. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Anote aí, os jovens, honrar pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O 3, para que te vá bem. Viu, irmão Carlos Alexandre? Você também é filho, né? Obedecer o papai, a mamãe, no Senhor. O 3, para que te vá bem e vivas muito tempo. Viver muito tempo sobre a terra. E vós, pais, aí volta a responsabilidade para nós, né? Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Que palavra, hein? Quantas vezes nós, pais, agimos assim, né? Provocamos a ira dos nossos filhos. Por isso que precisamos de sabedoria e do Espírito Santo, né? Provocar a ira, a condição que está o mundo, porque muitas vezes nós temos aí esses acontecimentos absurdos de filhos matando pais. Provoca tanto, né? A ira do filho, e aí cai nessa condição. Hoje a gente vê filhos matando pais. Isso, há uma série de acontecimentos, né? Vícios, bebedeiras, que faz cair nessa condição de ficar provocando a ira dos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A gente vê muitos pais hoje em dia ensinando os filhos uma coisa quando não praticam. O filho faz tudo que vê o pai fazer. Que responsabilidade, né, que nós temos. Você vê aí a palavra de Deus nos corrigindo, nós que somos pais, e também um despertamento para os filhos, né? Honrar os pais. Não importa a idade, Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Agora, esse versículo
6. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Agora anota outro tópico aí. Nós temos aí o chamado de Deus, que é um dom, pela fé e não pela visão. Outro tópico. E outro tópico aí você vai anotar também. Deus não tem netos. Deus tem o quê? Filhos. Amém? Deus não tem netos, Deus tem filhos. Eu estou aqui com esse compenho que traz o título de Criação de Filhos. Criação de filhos. Aqui o profeta de Deus para esta era começa dizendo assim: este jovem rapaz Uzias, de quem falamos esta manhã, você lembra de quem foi Uzias, né? Uzias começou a reinar ainda jovem, com quantos anos de idade? 16 anos de idade. Garoto esperto, garoto sábio. Com 16 anos já tinha responsabilidade, irmã Laís, e começou a reinar. Com 16 anos, mas ele foi bem instruído pelo seu pai. Este jovem rapaz Uzias, de quem falamos esta manhã, ele era o herói de Isaías. Isaías, o jovem profeta nos dias de Uzias, estava olhando este jovem camarada. Pois Uzias era um grande homem, e ele veio de uma boa experiência. Seu pai e mãe foram rigorosamente crentes, constantes em Deus, e ele havia trazido seu rapaz para servir e honrar a Deus. Agora, o melhor ensinamento que nós podemos dar aos nossos filhos é o quê? É vida vivida. O maior ensinamento, né? O maior ensinamento que nós podemos dar para os nossos filhos é conduta, é um testemunho, né? E uma das grandes falhas em nossos dias, hoje e no resto do mundo, são pais pios para estabelecer uma influência em seus filhos. O mundo está carente disso, de pais pios, pais caridosos. Pais desses dias afastam são pais pios para estabelecer uma influência em seus filhos. Os pais desses dias se afastaram dos princípios da Escritura. É tanta ocupação, né? Tanta ocupação, e não tiram tempo com os filhos. Não tira tempo para ensinar as crianças. Eu fico pensando, as nossas crianças deveriam ser as criancinhas mais instruídas, né? Passa uma semana e a gente vê aqui da escola com as crianças, o professor tendo assim dificuldade em expor a matéria, porque às vezes as criancinhas estão ainda numa situação, né? E a gente fica com vergonha, né? Como pais. Mas o Espírito Santo está nos chamando a nossa atenção para dedicar mais tempo com os nossos filhos, né? Se Deus demorar um pouquinho, como nós temos aprendido, serão os diáconos desta igreja, serão os evangelistas, serão os tocadores ali, ó. Aqui nós deveríamos ter pais dedicados assim, né? Mães dedicadas assim, em querer ver os seus filhos na casa do Senhor fazendo algo para Deus. Amém, igreja? Descobrir qual é o dom que o seu filho tem. Você vê aqui, nesse tópico aqui, ó, o chamado de Deus é um dom. A cada um Deus deu um dom. Você já descobriu qual é a inclinação do seu filho? Qual é a inclinação do seu filho, da sua filha? Você tem que observar. Não, meu filho tem um dom de tocar violão. Em vez de você comprar um celular para ele, compra um violão. Em vez de você comprar para ele
dar um outro tipo de presente, dá algo para ele, já pensando se ele vai despertar o dom, a chamada que ele tem. Você já despertou que ele tem assim, uma inclinação para tocar um piano? Compra um tecladinho para ele. São presentes. Isso fala de pais sábios, né? Os pais querem dar o melhor para os filhos, né? Então, é uma continuação. Hoje nós temos aqui o irmão José Mozezinho, que tem esse dom da música. Ele instruiu o Sariel, né? O Sariel despertou esse dom que havia dele, da música, e hoje está aí tocando, né? Está aí calçando o sapato do pai. E o Ítalo não está calçando meu sapato, né? Mas está calçando o sapato do Ti. Eu lembro do Sóstenes, meu irmão, eu e o Sóstenes da Leonai, meu pai, a gente morando ali em Colmeia, irmão Edmar. Em Colmeia nós não tínhamos tocador. E meu pai colocou eu, irmão Sóstenes e a irmã Leonai na aula de música. E aí, eu fiz 2 meses de aula de música e desisti. Irmão Sóstenes não. Mas antes do irmão Sóstenes ir da escola de música, o que fez o pastor Edmilson colocar nós na aula de música foi porque ele pegava o pianinho assim, ó, pequenininho, e começava somente mexendo assim, sabe? Lembro direitinho. Parece que a gente fica vendo, é o João Vitor. Volta lá atrás assim, sabe? Pegava o pianinho assim e começava. Era a música que ele tocava do Danone. Como é que era, irmão Sócios? É bom. Me dá, Danoninho, dá. E aí nós ficava felizes, e meu pai batia palma, minha mãe batia palma. E aí, esse menino tem dor. Então assim, esse chamado de Deus. Deus dá o chamado. Esta influência, né? Cada um de nós temos um chamado. E a gente precisa reconhecer e valorizar o chamado que Deus tem dado para cada um dos nossos filhos. Agora vai depender muito de nós como pais a como instruir essa criança que vai crescendo. Por exemplo, o irmão Sóstenes começou a tocar, era criança, tinha uns 13 anos, 14 anos, logo já estava tocando a igreja lá em Comé, né? Um violãozinho, nunca esqueço. Ele começou primeiro no violão. Influenciado pela vovó, saudosa vovó Sebastiana. E ele começou o violãozinho ali, e logo foi crescendo. E a escola viu que ele sabia tocar, os professores, tudo, e começava a querer usar ele para tocar lá fora. Mas ele nunca foi influenciado a tocar lá fora no mundo. Mas por quê? Poderia ter seguido o dom que ele tem, e hoje está ganhando dinheiro da música. Mas houve uma instrução do papai e da mamãe de fazer com que ele nunca entrasse por esse caminho da fama, né? De tocar, usar esse dom que Deus deu a serviço do Senhor, ao benefício da igreja, e como usando isso como uma adoração. E hoje nós temos aí o irmão Sóstenes, que nos ajuda muito na parte da música, o irmão Zezinho, né? Mas o tempo está passando. E se nós, como pais, o irmão Zezinho, o irmão Sóstenes, não pensar nisso, depois a circunstância vem, né? Mudanças e acontecimentos. Quem serão os tocadores desta igreja de amanhã? Então cabe a nós, como pais, pensar nisso, influenciar os nossos filhos a fazer algo para Deus, mas dentro da vontade perfeita de Deus. Isso não é só com o pastor, isso começa em casa, né? É uma extensão. Aí a mamãe faz a mesma coisa. Você percebe que ela gosta, o que ela gosta, então você procura presentear ela com aquilo, né? Vocês estão entendendo, igreja? Então isso é despertar, isso é administrar isso, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Você vê,
você dá até os presentes que nós damos para os nossos filhos. Qual foi o primeiro presente que você deu para o seu filho? Foi uma pistola, um revólver? Não foi, né? Porque hoje nós temos tantos assassinos, roubadores, porque não teve uma base cristã, né? Então isso tudo é uma sequência, irmã Jordânia. Então nós não é só gerar filhos, mas nós temos uma missão de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para quando ele estiver de maior, ele nunca venha desviar dele. Amém, igreja? Vamos para outra escritura, Deuteronômio. Nós vamos caminhar no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós não vamos demorar muito aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Isso é uma sequência, irmãos. Isso é uma sequência. Eu lembro que alguém brincava com o Ítalo, né? O Ítalo, quando era pequenininho, falava assim: Ítalo, quando você crescer, você vai ser diácono. E ele: não quero ser diácono, né? Todo diácono é barrigudo. Que é isso? Ele criancinha, via os diáconos assim, meio barriguinha grande, né? Eu não quero ser diácono, não. Todo diácono é barrigudo. Eu quero ser tocador. Tocador não tem barriga grande, né? Olha o Mozezinho, né? Então tá lá, tocando. Então assim, você vai ser diácono quando você crescer. Você vai ser pregador. É o desejo. Mas será que é o desejo da criança? Não. É claro, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas nós temos que despertar. O que o Edgar gosta? Então eu vou fazer de tudo para contribuir, para o Edgar ser um homem de valor amanhã, né, Edgar? Um homem de responsabilidade. E essa é uma maneira simples. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. O primeiro presente que nós deveríamos dar para os nossos filhos é a Bíblia. Deveria ser a Bíblia. É um presente bom, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O versículo 7. E intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O versículo 7 outra vez. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Glória a Deus. Vamos para outra escritura, lá para o Novo Testamento agora, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Glória a Deus. 2 Timóteo, depois de Filemão. 2 Timóteo, capítulos 3, versículo 15. 3, versículo 15. Deus abençoe os nossos irmãos que estão participando conosco. Estamos tendo aqui um culto familiar, um culto doméstico, né? Lembrando dos deveres domésticos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Não estou aqui exortando a igreja, estamos só revivendo a responsabilidade que nós temos, né? Que Deus tem confiado em nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio. Sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém?
Então, quer ter seu filho sábio? Instrui ele no caminho da verdade, os bons princípios. Tira tempo com ele, né? Não deixa o mundo marcar o seu filho. Marca ele com a marca de Deus. Sela ele primeiro, né? Prepara ele para mandar para a escola. A escola é um mal necessário, né? Nós não somos ignorantes que devemos privar os nossos filhos da escola. Nós devemos preparar eles para ir para a escola, para eles não se contaminar lá da escola, da faculdade, não manchar as suas vestes. Por exemplo, quando você instrui o seu filho até como orar, você fala assim: Jesus ensinou os discípulos a orar, e nesta oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Meu filho, por que é teu nome? Porque nós não cremos que há 3 deuses. Se fosse 3 deuses, nós oraríamos assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então você prepara ele. Hoje, as criancinhas estão indo para a escola muito cedo. Estão indo com 2 anos, 3 anos, já está indo para a creche. Os pais não querem ter responsabilidade com os filhos, então transfere para o colégio, transfere para a creche. Passa o dia todo longe. Então, e o tempo está passando. Os princípios, os bons princípios, as boas maneiras, que o melhor tutor é o pai, é a mãe, está passando o tempo. E depois eles vão aprender lá na escola. E de uma maneira muitas vezes pervertida. Eu lembro da minha mamãe falar para mim, me ensinar para mim e para o meu sócio, para milionário, sentar. Isso a gente fica assim, constrangido e às vezes de ensinar para os nossos filhos. Eu era bem novo, muito criancinha. A minha mamãe chamando assim a gente e sentando comigo antes do culto doméstico, comigo e com meus ossos, e falando assim: ó, olha, Deus deu você, Deus deu o Sóstenes, a Leonai, não foi a cegonha que trouxe, não. Minha mãe ficava verbeinha, mas ela contava para nós a forma que foi concebido esta gestação, de uma maneira cristã. Então, cabe a nós, os pais, até nisso, ensinar. Porque às vezes nós não falamos disso com os nossos filhos, e lá no mundo, lá na escola, eles vão falar de uma maneira pervertida. Então é uma grande responsabilidade, né? Você ser aberto com o seu filho, ser aberto com o seu filho e ter sabedoria para como tratar os seus filhos em cada fase. Você não vai exigir de uma criancinha de 3 anos como exige um adolescente, né? A criança, ela tem que viver a sua fase de criança. Precisa brincar, precisa correr. Você não tem como espiritualizar a sua criancinha, uma coisa que é natural. Você tem que acompanhar, mas nunca deve esquecer de instruir o seu filhinho no caminho que ele deve andar, né? Então, isto eu aprendi. E quando eu cheguei lá na escola, quando eu ouvi a perversão, eu lembrava. Quando o professor fala, nas escolas antigamente tinha isso, eu não sei se hoje ainda tem. Antes de começar a aula, todos ficavam de pé e começavam: vamos orar juntos, vamos orar. E começava: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu e o sócio falavam: santificado seja o teu nome. Nós fazia questão de falar, irmão Edmar, porque nós já tínhamos aprendido do jeitinho que a Bíblia ensinou. E eu não sabia nem ler ainda, mas a minha mãe leu para mim. A minha mãe lia para mim, o meu pai lia para mim. Então eu aprendi, desde novinho, que não existe 3 deuses. Que essa pluralidade de vosso é atribuída a mais de um Deus. Aí na hora de fazer a prova, tinha aula de religião, o papai e a mamãe ensinavam correto, e na hora de fazer a prova, eu respondia da forma que a professora estava explicando. Parecia um contraverso, mas nós colocava lá embaixo assim, ó:
A senhora ensinou que é assim, mas a Bíblia fala que é assim. Fazia uma confusão na cabeça da professora, né? E hoje nós estamos vendo as nossas criancinhas na escola fazendo confusão na mente do povo. Nós temos muitos testemunhos disto, né? Não temos tempo para abrir o leque. Mas veja só onde nós estamos lendo, né? Os pais desses dias se afastaram dos princípios das Escrituras e eles foram mais para as modas do mundo. As mães estão preocupadas demais com a beleza. As mães estão preocupadas demais em ficar no salão. As mães estão preocupadas demais, né? Com as modas e esquece de tirar tempo para instruir os filhos e as filhas. E o tempo está passando. E as igrejas fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa em fazendo isso. Nós deixamos a coisa livre e trouxemos o mundo para dentro da igreja. Mas para trazer o mundo para dentro da igreja, primeiro nós levamos o mundo para dentro da nossa casa. Você vê que é uma extensão. Você vê como uma criança se porta da igreja. É a maneira que ela porta em casa. A gente vê as nossas crianças comportadas, né, assistindo o culto, o pastor pregando aqui, as crianças quietinhas do lado da mamãe, como vocês estão aí, porque eles teve instrução lá. É assim, Alejandro? Você está me ouvindo? E não pensa que criança é inocente, não. Você deve ter cuidado até no que você fala perto dos seus filhos, né? Tudo. Você é o espelho para o seu filho, né? Os seus filhos. Então você vê uma criancinha peralta correndo para lá e o culto acontecendo. Você vê uma criancinha correndo para o bebedouro, voltando e correndo lá e lendo a Bíblia que ele sai para fora. É porque lá na casa dele é do mesmo jeito. Os pais estão conversando, o filho passa correndo para lá e passa correndo para cá. Então isso reflete muito, né? Mas quando você vê crianças comportadas, né? É porque primeiro elas aprenderam em casa. Agora, eu apanhei muito. Eu apanhei muito quando era criança. Mas eu sou grato a Deus por cada surra que levei. Eu não fui espancado, eu fui corrigido. Eu lembro a minha última surra que eu tive. Eu tinha por volta de 15 anos de idade. Morando em Colmeia. Agora, 15 anos de idade, 13 eu cheguei em Colmeia, né, irmão sócio? Mas 15 anos de idade. Essa fase da adolescência, que é uma das piores idades, a pior época de um filho é essa época da adolescência, né? Que nós, como pais, precisamos ter sabedoria. Irmão Brana teve sabedoria com o seu filho, Billy Paul, nesta idade. Ele teve que tomar uma atitude com o Billy Paul, quando ele estava nessa idade, que estava querendo trazer o mundo para dentro de casa. Sara também da mesma forma. O dom que ela tinha de tocar, né? Ela aprendia a tocar lá na escola. E como que a escola ensinava ela a tocar? Tocar rock. E ela quis tocar rock. Você manda suas criancinhas para aprender música lá na aula de música, você deve entender. Elas vão aprender dó, o ré, o mi, o fá, mas na hora de juntar essas notas, vai dar um compeio lá para ela, é uma música mundana. Agora, a melhor aula de música deveria ser os nossos músicos para os nossos filhos. Deveria isso. E nós, como que tem esse dom, nós precisava pensar mais nisso, né? Tirar tempo com as nossas criancinhas. Aí você vai juntar as notas, dó, ré, mi, fá, e na hora de tocar, ele vai tocar. Foi na cruz. Não vai tocar lá aquelas músicas mundanas. Então é uma criação. É uma criação. E se nós podemos ter bons tocadores, Deus pode dar para nós não somente bons, mas os melhores. Amém, igreja? Então, são coisas simples que nos despertam-se, porque às vezes hoje nós não temos. Há uma oficina de música. Essa oficina de música pode começar aqui.
E não começa com eles aqui que são músicos, com o nosso pastor. O nosso pastor simplesmente vai administrar aí, vai colocar cada um no seu lugar e administrar. Mas esse dom que Deus dá, cada um de nós, Deus dá um dom. Sem falar de idade, você vê a inclinação do seu filho. Então, procure a inclinação dele para salvar ele da perversão, colocando nele, buscando conhecer qual é a boa influência que ele tem para me ajudar, o meu filho, desta coisa. Aí o irmão chega aqui, não, você vai tocar violão. De repente a inclinação dele não é violão, é para violino. Então você compra um violino para ele. É o melhor investimento que você pode fazer para o seu filho. O melhor investimento que nós devemos fazer para os nossos filhos é assim, dessa criação, né? Então veja só, esta é a razão pela qual temos este grande dia. Se eu disser isto aqui, respeitavelmente diante destes jovens, a razão de termos tantas máscaras, tal como chamam, e um mau caráter, muito disto é por influência da vida familiar. Em sua tenra idade, eu ainda acredito nisso, que instrua as crianças no caminho que deve andar, e mesmo depois de velha, não se desviará dele. Então, voltando atrás, eu com a idade de 15 anos, eu estava nesta fase de aprender a dirigir. Pegava o carro e saía dando cavalinho de pau na rua. Eu posso testificar isso com testemunho. Diz que lembrar do passado não é bom, mas para mim, sempre eu gosto de lembrar do passado para valorizar o meu presente. Nesse clima, se não fosse o meu passado, hoje eu não teria o presente que eu tenho. Hoje eu posso dar a chave do meu carro para o Yannis, vocês são testemunhas, somos família, e dizer assim, eu confio em você, eu confio, mas não deixa o papai perder a confiança. Para o Ítalo, da mesma forma, eu confio em você, mas não deixa o papai perder a confiança, porque quando eu perder a confiança, os privilégios vão ser tirados. Então eles procuram estar sempre com esse pensamento, eu não posso decepcionar o meu pai. Eu não posso decepcionar o meu pai. E eu aprendi assim. Eu com 15 anos de idade, por volta de 14, 15 anos, eu estava nesta fase da adolescência. Para a escola, via as crianças, os jovens iam lá, que não tinham o ensinamento que eu tinha. Eu queria jogar futebol, queria dessa condição. Mas meu pai nunca deixou de me corrigir. Quantas surras, né, irmão Sóstenes? Irmão Sóstenes apanhou muito, não, eu que apanhei muito, né? Quantas surras, mas eu via meu pai batia em nós, e depois a gente via ele atrás da porta chorando por ter corrigido nós, mas nunca deixou de corrigir. A gente morava em Comé, nessa época, ele pôs eu dentro do carro, antes disso ele falou assim, meu filho, faça favor. E eu vi ele com 3 varas, Jovitos, 3 varas, o Titi já apanhou muito. 3 varas, ele falou assim, você vai levar, essas 3 varas aqui é para você. Eu falei, meu Deus, aquelas varas grossas, né? E ele com 3 folhas dessa aqui, ó, de um lado e do outro, direitos e deveres, o que eu devo fazer. Ele falou, ó, você tem de manhã até meio-dia para decorar essas 3 folhas e falar salteado. E eu pensei, isso vai ser fácil, né? E comecei decorando. Chegou o meio-dia, ele entrou no quarto e falou, você já decorou? Eu falei, já, pai. E falei salteado para ele. Eu vou escapar das varas, né? Ele, muito bem, eu devo. Não devo. De repente pegou essas 3 varas de uma por uma. 3 folhas, não foi? Uma vara para cada folha. Uma vara para cada folha. Aí você pensa assim, mas que pai covarde, Talvez da internet hoje isso aí é uma covardia, né? Por isso que... O que acontece? Pensei, agora acabou. Sabe o que ele falou? Ele falou, agora você arruma a sua mala e vamos para a redenção. Eu não queria saber de culto, eu estava na fase assim, irmão Edilmar. Filhos chegando à cidade, fica assim,
meio rebelde, sabe? Vai para a igreja por obrigação. E eu estava assim, mas meu pai percebeu. E ele usou o seu ministério para me salvar. Para me salvar do que é o mundo. E ele sempre dizia, enquanto você estiver na minha casa, vai ser do meu jeito. E eu falei, então eu vou para a casa da vovó. Então se você quiser ir, você vai, mas daí minha casa vai ser assim. E eu falei assim, meu Deus do céu, tem que ir para a redenção, ficar sexta, sábado, domingo na igreja. E ele pôs eu dentro do carro. Mas irmãos, quando chegou lá, que eu saí de Colmeia até aqui, ele continuou. Aí ele deu uma escola para mim, do que é a vida, o que é mulher, o que é esta vida de homem e mulher, moral. Em outras palavras, ele diz o mesmo que o irmão Branda falou para o seu filho, para o Billy Paul. Billy Paul, você quer ser um vagabundo? Então você seja um vagabundo mesmo, seja meio termo, não. Você escolher ser um vagabundo, seja um dos melhores vagabundos, seja o pior vagabundo, né? Mas não seja meio termo, não. Meu pai fez isso comigo também. E veio de lá que o sermão que ele me deu de Colmeia que foi pior que a surra que eu levei. Mas quando chegou aqui na entrada da cidade, eu nunca esqueço, um fusquinha azul, vocês lembram? Um fusquinha azul. Quando eu cheguei aqui, irmão Roberto, o pastor fez assim, ó, tama a chave do carro, enfiou a mão no bolso, deu R$20 para mim, daquele tempo era dinheiro demais, né? E falou assim, agora eu confio em você. Depois do culto, se você quiser ir da sorveteria com os jovens daqui, você pode ir. Falou, eu nunca mais decepcionei meu pai, né? Nunca mais decepcionei ele. Então foi um aprendizado. E hoje, eu sou o que sou, com as minhas falhas, porque Deus me preparou. Deus me instruiu, né? Então a responsabilidade que nós temos como pais, né? Então, Uzias foi um rapaz que havia sido criado numa paternidade tal que aquilo o influenciou. Olhe, em um dos nossos grandes americanos, do qual posso pensar, foi Abraham Lincoln. Quem foi Abraham Lincoln, hein? Ele certamente mereceu todo o crédito, presidente da República. Ele certamente mereceu todo o crédito que ele foi dado. E mais, ele teve um mau começo. Nascido em um lar pobre, não tinha meio algum para manter sua educação, escrevia na areia, e segundo entendemos, ele teve apenas 2 livros em sua vida, até que ele estava com cerca de 22 anos, foi a Bíblia. Tão pobre, tão sem condição. 2 livros que ele teve, um dos livros foi a Bíblia. E o outro livro foi Progresso de Peregrino, ou deve ter sido o livro de Fox Martyrs. Este foi um dos livros. Mas veja você, que aquele homem leu, aquilo influenciou a sua vida. Que coisa, hein? Por isso o irmão Branda diz, me mostre qual é o seu livro que você lê, que eu vou dizer que espírito que você tem. Qual é o filme que você gosta de ver, que eu vou dizer que espírito que você tem, a inclinação que você tem. Em outras palavras, me diga qual é a companhia que seus filhos estão tendo, que eu vou dizer que tipo de pessoa ele é. E tudo é a base, né? A responsabilidade é grande demais, irmãos. E hoje os pais muitas vezes estão preocupados em si próprio, consigo próprios, orgulhoso demais. É um orgulho tanto que preocupa consigo próprio e esquece dos filhos. E os filhos vão ficando em segundo plano. E isto é a mesma coisa hoje. Nossos mercados estão carregados com vulgaridades. De repente você vê coisas acontecendo, mas o tempo passou, você não levantou assim na ponta dos pés e foi lá no quarto para ver o que o seu filho está lendo. Pegar o celular dele, fazer uma vasculhada, né? E ver que tipo de... que ele está vendo, o que ele está vendo, né?
Às vezes precisa mesmo de ser até agressivo em relação a falar, me dá esse celular, eu preciso ver o que você está assistindo aí. Agressivo que eu falo assim, isso não é terrível você... Não, mas vou invadir a privacidade do meu filho? Não, isso é boas bandeiras, né? Você está instruindo ele quando ele tiver seus filhos, tiver sua esposa, ele vai saber o que ele deve assistir ou o que não deve, né? Tantas vulgaridades e depravações para corromperem a mente das crianças. O profeta de Deus disse que uma criancinha até os 7 anos nunca deveria assistir televisão. Nunca deveria assistir televisão com 7 anos de idade. E celular então, hein? Hoje é a mamadeira que está dando para as crianças interter, né? Para parar de chorar, dá o celular. O menino está chorando, toma esse celular aqui, me deixa em paz. Já tem 2 celulares, um para a criança e um para a mãe. Então são coisas simples que despertam nós para voltar um pouquinho e falar assim, oh meu Deus, eu dei uma saída aqui do trilho, mas o Senhor está me dando a oportunidade para me tirar mais tempo com meus filhos, doravante, né? E começar de novo. Aí nós vamos ter os melhores jovens desta igreja, as melhores moças desta igreja. Não vai dar trabalho para o pastor. A mamãe que ensina a mocinha a orar, até para escolher o namorado, né, Kelita? Ela que ora antes, depois que casa ela não vai precisar de orar tanto. Né, Ledamares? A Ledamares falou para mim esse dia, papai, eu já posso namorar, eu já tenho quantos anos? 18? 16? Não, é 18. E depois vamos ver, né? Eu aprendi a dar uns tiros essa semana, viu? Então, precisa orar antes, para depois não ter que orar depois. E os prejuízos vêm. E quantos prejuízos, né? E nós queremos o melhor para os nossos filhos. Se a gente pudesse escolher com quem nossos filhos fossem casar, mas não é, nós já passou a nossa vez, irmão. Agora é com eles. Agora é com eles. Mas veja só, esta é a maneira hoje. Nossos mercados estão carregados com vulgaridades e depravações para corromperem a mente das crianças. E então nós deitamos a falta sobre ele. Deve ser. Quando eu penso muitas vezes, isso pertence a nós. Nós, pessoas cristãs, que irão se levantar pela coisa certa e ter aquelas coisas suspensas de nossas estantes, etc. Então, em nossas casas também, que nós deixamos livres e permitimos todas aquelas vulgaridades e coisas virem para as nossas casas para influenciar as crianças. Porém, Uzias havia sido criado certo nós entendemos agora em 2 Crônicas 26, eu li essa escritura, mas nós vamos dar sequência. Vocês podem ler a história que na idade de 16 anos ele foi feito rei, e após a morte de seu pai, ele se tornou rei aos 16. Tendo tido esses pais religiosos, ele começou imediatamente com o seu reino para fazer o que fosse correto. Ele jamais se proveu de opiniões populares ou políticas daquele dia. Ele serviu a Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Não temos tempo para dilatar mais, mas eu creio que nós podemos voltar para os nossos lares pensando nesta base, né? Nessa base que é uma vida diária, né? Ocupar nosso tempo mais com os nossos filhos. É claro, você tem que trabalhar. Hoje, tanta ocupação que nós temos, né? Para sobreviver. Mas não esqueça de tirar um tempinho, né? Com seus filhos, ensinar a eles o caminho que eles devem andar, mostrar para eles o que é responsabilidade, né? O natural sempre vai tipificar o espiritual.
Vamos pensar nisso. E assim vocês vão ter filhos que realmente vai poder honrar vocês. Os filhos realmente honrarão seus pais. Amém, igreja? E vamos pensar isso, não vamos ficar provocando a ira dos nossos filhos, não. Vamos ser pais sábios, né? Vamos ser pais sábios. Deus vai dar isso para nós. Amém, igreja? E nós seremos pessoas vitoriosas. Nos tornaremos, sim, realmente uma igreja que vai estar nessa cidade com a bandeira do Evangelho hasteada. Amém? A influência de um homem sobre o outro. A melhor pregação que uma mocinha pode dar é da maneira que vocês vivem. Uma vida pia, temor a Deus, maneira de andar. Do jeitinho que vocês veem aqui a igreja, vocês devem comportar na escola. Jovem cheio do Espírito Santo, do colégio, da faculdade, onde você estiver, você é um cartaz de Deus. Amém, igreja? Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus. Você pode colocar as mãos sobre os seus filhos aí e pedir para que Deus possa proteger os seus filhos dos crocodilos que estão aí, né? Aleluia, as influências, as modas, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. E lembrando que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Cada um, por mais que nós instruímos eles precisam ter a sua própria experiência com Deus. O seu legalismo, o nosso legalismo, né, não vai ajudar. Muitas vezes nós temos que dobrar os nossos joelhos e encomendá-los a Jesus Cristo, né? Com dor, e se for preferível fazer como a Bíblia instrui, né? Para eles não perderem a sua alma. Dói na alma, dói você fazer isso, né? E fazer de tudo para os pecados que muitas vezes nós cometemos e não acertamos, não confessamos a Deus. Olha que responsabilidade. Isso faz com que nós, como pais, sempre devemos fazer um inventário em nossas vidas e ver como nós fomos no passado, que tipo de pessoa nós fomos, e fazer com que algumas maldições que carregamos sobre os nossos ombros, herdados por nossos pais lá atrás, que passou para nós como filhos. Isso, se nós não tivermos sabedoria e entrar na brecha em favor dos nossos filhos, e entrar no altar em oração e dedicação e fazer assim: Senhor, eu preciso acertar disso e disso e disso, porque eu não quero ver essa maldição passando para os meus filhos. Meu pai foi um adúltero, meu pai foi um mentiroso, meu pai foi um assassino. Eu não quero que meus filhos, tudo que eu vi de sofrimento com o meu pai batendo na minha mãe brigando com meu pai, minha mãe desrespeitando meu pai, eu não quero isso para os meus filhos. Aí você precisa de entender assim: eu vou quebrar essa maldição, porque o pecado dos pais, muitas vezes a punição vem sobre os nossos filhos, mas nós temos o poder de repreender isso, né, com sabedoria e começar da maneira correta. Amém, igreja? Vamos falar com Deus e pedir a Deus sabedoria. Você aí do outro lado da internet, você pode fazer isso também, né? A melhor coisa que Deus nos deu, abaixo da sua salvação, foi uma esposa, foi um esposo. A melhor coisa, o melhor presente que Deus te deu foi uma esposa, foi um esposo. E em seguida, Ele nos presenteou outras bênçãos. Bênçãos vai seguindo. E as bênçãos foi filho. Por isso que os nossos filhos é como a corda do nosso coração. Amém, igreja? Então nós temos poder de repreender o mal. Por isso que nós temos tanta destruição de famílias, tantas coisas terríveis acontecendo, porque as pessoas, os pais não estão tirando tempo com os seus filhos. Que quanto mais você dedica a instruir os teus filhos do caminho que eles devem andar, você também está revivendo, você está reparando o seu altar, você está corrigindo, você está queimando algumas pontes e construindo outras pontes.
Você está desviando de caminhos tortuosos que muitas vezes você caminhou, e agora instruindo seu filho a andar no caminho correto, que no final desse caminho eles vão ter vida. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Fale com Jesus agora então. Pai Santo, são coisas simples e humildes, mas que nós precisamos reviver. Aleluia, precisamos fazer um inventário em nossas vidas e saber aonde nós erramos, aonde fracassamos. E o Espírito Santo tem nos falado por diversas maneiras para nós sermos homens de valor, mulheres de valor, responsáveis e cumprir com a nossa missão, com o meu ministério, com o nosso ministério. Que ministério que você tem? Por detrás de um grande homem há uma grande mulher. Por detrás de um grande homem bem-sucedido houve uma mãe que instruiu, que teve tempo de ocupar o seu tempo para com o seu filho. Seu pai, da mesma forma, ensinando uma profissão digna de como ganhar o dinheiro, como sobreviver. Um pai ensinando seus filhos a como ser obedientes a Deus. Um pai tirando tempo para ensinar os seus filhos a ser ofertantes. Pais que ensinaram os seus filhos a serem dizimistas fiéis. Isso é uma sequência, o crescimento natural e assim um crescimento espiritual. Isso nós agradecemos ao Senhor por essas instruções que nós tivemos, ó Pai. Agora ajuda nós a instruir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Esta igreja precisa de elementos humanos, mas que sejam elementos humanos cheios do poder de Deus. Precisamos de cinegrafista. Nós não queremos um cinegrafista mundano. Nós não queremos aqui um irmão que veio, um rapaz que veio filmar com um espírito errado. Nós queremos um homem consagrado, um jovem cheio do poder de Deus, que encara essa responsabilidade como uma adoração, que veio chegar diante do Senhor como cheiro suave. Nós queremos ali naquela técnica de som, um jovem cheio do poder de Deus, que não seja somente na mecânica, mas que seja aqui e entenda que ele está fazendo uma obra para Deus, está agradando ao Senhor, e o Senhor vai ter liberdade e passear em nosso meio. Aleluia, tocadores ungidos, consagrados a Deus, que nunca vai pegar um violãozinho, um teclado e tocar para o mundo. Até mesmo nas reuniões entre primos e primas, eles não vão tocar música profana, porque eles são homens, são jovens, cheios do Espírito Santo, que toca para santos, toca para os filhos de Deus, são consagrados, e sabemos que o Senhor tem ciúme dos seus filhos. E também, Senhor, os dons que há nesta igreja, que foram presentes para esta igreja, ajuda nós a consagrar todo o nosso ser em serviço do Senhor. Na nossa casa, Senhor, os móveis que o Senhor nos deu possam ser ungidos, o nosso quarto possa ter a presença do Espírito Santo, nos nossos momentos com as nossas famílias, que o Senhor possa ter liberdade em nossa casa, Senhor, para nós nunca entristecer o Espírito Santo, nunca retires de nós o Espírito Santo, a presença do Senhor em nossa casa, Senhor, essa liberdade em falar com o Senhor, esse prazer que não é peso. Desde cedo você faz um compromisso, se às 3 horas eu vou parar um tempinho e vou ocupar com Deus, com meus filhos. Isso eles vão acostumar assim, e quando você esquecer, os seus próprios filhos vai chamar você e diz: papai, chegou a hora de nós orar. Papai, chegou a hora. Hoje nós não fez culto doméstico, papai, vamos fazer culto doméstico. Você vai ver o quanto o seu lar vai ser um lar vitorioso. Faça isso e você vai ter vida, e vida com abundância. Deus continue vos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os nossos irmãos que participaram desse culto conosco.
43 conexões tivemos e amanhã nós estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, para mais um culto de oração. Moianes já chegou, está lá no trabalho, né? Deus te abençoe, Deus abençoe a irmã Camila Fernandes Lima, ó, irmã Camila, participando aí em Goiânia. Deus abençoe, irmã, cubra teu ministério aí, né, de mamãe, para esses presentinhos que Deus te deu, né? Saudade deles já, né? Deus abençoe a irmã Laura Postigo, em Araguari, Minas Gerais. Deus abençoe a irmã Daiane Pereira, lá no Paraguai. Irmã Dailton, continue aí, né? Cumprindo o seu ministério de papai também, né? Irmã Noemi, irmão Dalton, Deus abençoe vocês aí em Placas. Irmã Laiane Freitas, Deus continue abençoando vocês aí, cuidando do jardim de Deus, viu? Que vocês têm, os seus filhinhos. Gabriel Nogueira também, Deus abençoe. Gabriel Nogueira, eu creio que é o esposo da irmã Laiane. Deus abençoe a irmã Daiane e o irmão Ricardo, do município de Floresta. Deus abençoe também o irmão Perenilton Ferreira, irmão Jael e a sua família em Casa de Tábua. Irmã Hilda Duarte em Caseara Tocantins. Irmão José Marcos, Deus abençoe. Irmão José Fernandes. Irmão José Fernandes e a irmã Tereza, né? Irmã Tereza e o irmão Nego em Paraupebas. Obrigado aí por ter cuidado do Yannis aí, viu, irmã? Coisa boa. Eu vi a fotinha do Yannis aí com vocês, né? Deus abençoe o irmão Paulo Machado e sua esposa da Estrela do Maceió. Irmão Israel em Pau d'Arco, irmã Valdirene em Curitiba, irmã Joelma, irmã Maria na Colônia Guarantã, a Igreja de Placas, irmão Hernandes, irmã Maria Livânia e toda a sua casa, aí Casa de Tábua, irmã Marlene, irmão José Batista aí na Colônia Guarantã, Bolos de Bar e família na Colônia Guarantã, irmã Sinelva Duarte, Rio Maria, irmão Paulo Mesquita Prestes, eles congregam, se eu não estiver enganado aqui, é com o pastor Pedro Vitorino. Deus abençoe. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, nós vamos estar aqui para o nosso culto de oração. Mais alguma coisa, bom Marcos? Também, rapidinho, só para aproveitar a oportunidade, a importância dos pais, quem tem criança pequeno, levar e trazer os filhos do colégio acompanhado, não deixa eles ir só, não deixa eles soltos na rua à vontade, porque há uma maldade tão grande no mundo, no Brasil, aqui na Ilha do Marajó, a gente nem gosta nem de pensar. Então, esses tempos estão tenebrosos. Então, dobrar os cuidados com essas crianças, principalmente pequenininhas, indefesas, levar e trazer, ter tempo com eles. Só complementando o que o senhor falou aí, isso já está no meu coração há alguns dias, e hoje o senhor veio e falou isso aí. Hoje à tarde eu estava vendo muitos pastores de tantos outros ministérios pregando nesse sentido, porque está tenebroso. O diabo ele é cruel. Essa onda, esse sistema aí do narcotráfico que envolve todo esse comunismo, ele está aí para isso mesmo, né? Então, os pais ser precavidos, ter essa prudência de não só ensinar, de exortar, de fazer tudo o que o senhor falou, mas proteger nesse sentido. Não deixa só, não deixa na rua brincando sozinho. Às vezes eu fico olhando lá perto de casa, na rua, que tanto de criança pequenininha brincando, solto, livre, e os pais estão lá para dentro e as criancinhas lá. Deus o livre, acontece alguma coisa, a gente não sabe para onde foi, cadê. Então é cruel, é cruel. Deus abençoe e proteja cada uma das nossas crianças. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmão Marcos. Muito obrigado. Esse assunto é muito amplo. Talvez seja só uma abertura e o nosso pastor vai continuar aí. Isso vai fazer com que nós sejamos mais vitoriosos. Deus os guarde até amanhã, se o Senhor nos permitir. Culto de oração. Amém. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez o início. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez o coro. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eterno Criador, tu és o meu refúgio. Venho buscar tua face nesta oração. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em espero em ti, espero em ti. As angústias me atormentam, mas espero em ti.
desta jornada. Peço de ti muitas forças para caminhar. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em ti. Espero em ti, espero em ti. As angústias me atormentam, mas espero em ti. Eu não sei quando vai ser o fim desta jornada. Peço de ti muitas forças. As angústias me atormentam e querem me sucumbir, mas eu espero em ti. Espero em ti, espero em ti. As angústias me atormentam, mas espero em ti. Espero em ti, espero em ti. As angústias me atormentam,